Olá pessoal, tudo bem? O Marcão aqui da STH Engenharia com mais um episódio do nosso Safety Podcast e trazendo mais um convidado da semana para você. E lembra que eu tinha dito, né? Eu traria novidade. E hoje, nada mais, nada menos que eu trago essa dupla dinâmica, Silvana e Damila. Olha que nome chique, Damila. Eu ia te dar uma salam aleikum, mas não precisa, né? Porque eu sei que não é de origem árabe. Vou passar aqui para vocês darem uma olhada na logomarca da SpeedVet, que é a clínica veterinária da Damila. É isso, Damila? Exato. E Silvana, obrigado porque você veio e foi por meio de você que a doutora veio para nos conhecer. Isso. Não é mesmo? Verdade. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigada a Eu vocês pelo agradeço, convite. obrigada pelo convite. Né? Não, e pode ficar tranquilo, que qualquer coisa eu vou editar depois, né? Não tem problema. A SpeedVet, para você que não conhece, ela fica na Ponte Grande, em Mogi das Cruzes. E para ser até mais fácil e preciso para te ajudar, presta atenção aqui nas mídias sociais. Aqui no Facebook é o SpeedVet e no Instagram speedvet.clínica, tá? Você entra, você vai encontrar os caminhos para você poder ver agendamento, para você conhecer o local, levar o seu pet para poder ser bem tratado e, além de tudo, com amor. Olha o telefone, 98916-4757. É o WhatsApp também? Exato. Perfeitamente. Temos Então- o fixo, né? Fala o fixo para o pessoal. É o 11, né? Aham. O 2988-8823. 2988-8823. Exato. Né? Repetindo, não precisa, não tô brincando. Olha, pessoal, hoje o tema nós poderíamos dizer que poderia ser relacionado à área de segurança, e não deixa de ser indiretamente, né? Sim. Porque envolve o universo da segurança do dono de um pet, das pessoas que estão próximas de um pet, daquele que é apaixonado pelo pet como eu, né? Eu sou daquele cara que desfruto do pet, mas não trato do pet. Estou confessando para vocês. Eu achava que o pet mesmo se cuidava, né? Eu achava que só dou uma comidinha, aguinha para ele passear tá bom. Mas é algo mais, né? Isso mudou muito ao longo dos anos, né? Hoje a gente tem um cuidado um pouco maior, a gente tem uma proximidade maior do dono com o cachorro, então a busca e a procura pela saúde do animal tem sido cada vez maior, então isso é muito bacana. E essa coisa de falarem que, pelo menos na minha época, né? Na época do Pedro. Pedro, para quem não sabe, está aí atrás, segurando tudo a nossa infra do podcast, o staff aí atrás. Mas eu vim de uma época onde nós acreditávamos que todo cão durava no máximo 10, 12 anos. Isso é uma verdade? É uma máxima? É a média ou não necessariamente? Ainda é uma média, assim, a gente não consegue falar muito mais do que 15 anos. É claro que a gente tem animaizinhos que passam disso, com saúde, enfim, mas a gente precisa estipular o tempo e normalmente uns 10. No dia que eu fui visitar a clínica de vocês, eu revi um amigo meu, Mengele, né, praticou esporte comigo. Estava ele com a cãozinha dele lá, com a cachorrinha dele, que era... como é o nome dela mesmo? Bela. Belinha. Isso. E ele, em média, calculava que ela tinha mais de 15 anos, né? Se eu não me engano, de 14 para 15 anos. Eu recentemente, infelizmente, perdi o meu xodozinho de 18 anos. 18 anos. Deixa eu marcar aqui, 18 anos, porque isso aqui bateu um recorde. Como que era o nome dele? Lune. Lune. É aquele que estava nas fotos. O que fica nas fotos lá na clínica. Eu não sabia mais quem olhava, se era o Lune ou se era o seu pai. O meu pai que Porque onde estava estava na foto estava o outro, né? A dupla dinâmica, né? O cão, ele tem essa... Não só o cão, mas como o gato também. Mas a gente sabe que tem uma diferença e vocês vão falar sobre isso aí. Mas essa questão do cão, dizerem que o cão, quando entra dentro de um lar, ele escolhe uma pessoa para ser o dono. É fato isso? Como eles são animais trazidos, a gente domesticou eles, né? Então todo o instinto dele é dos antepassados, né? Dos lobos, matilha e tal. Perfeito. Então nessa questão de matilha, sempre alguém domina. Líder. O Ele alfa, aquela coisa precisa, toda. exato, ele precisa ter isso. Não é nem que ele escolhe, mas acaba que ele é induzido, entre aspas, a ser a Traz matilha. até segurança para ele. Ou senão ele vai ser o alfa, né? É? Isso acontece. Por isso que eu já vi muito casal se separando, né? Que horror. Tira o lugar, tô brincando, piadinha, foi mal. Mas, por exemplo, uma coisa que eu, quando visitei a clínica de vocês, que me chamou a atenção
era todos os animais que entravam e saíam, eles não brigavam. E eu já fui em outras clínicas e o pau comia na entrada, né? Não tinha recepção, não tinha, né, de repente, o pessoal que separava a briga, e era um pega pra capar. E lá eu fiquei observando que entrou gato, entrou cachorro, entrou passarinho, né, pra você não dizer. Não, pior que entrou um pássaro lá, mas entrou. E ninguém brigava. A gente Por toma quê? bastante cuidado quanto a isso. Assim, a grande maioria dos nossos clientes, é claro que sempre tem clientes novos, mas a grande maioria dos nossos clientes nós conhecemos, a gente entende como eles funcionam e a gente toma todos os cuidados possíveis para que nada aconteça. Então, essa coisa pode ser do cão ou o ambiente também pode... Os dois. Eu acho que o ambiente influencia, sabe? Porque tem alguns tutores que chegam assim, mas meu cachorro é muito violento, ele é muito bravo. Quando o cachorro chega lá, a primeira coisa que eles fazem é virar de barriga pra cima pra gente coçar e brincar, e daí a pouco o cachorro tá interagindo com o gato que a doutora tem lá, que é o xodó dela, você viu, né? O Big. E o cachorro tá completamente à vontade de nervoso, não tem nada, né? E o Big é um gato assim, sistemático, que quanto mais o animal, seja cachorro ou gato, não gosta dele, mais ele provoca. Mais ele fica na frente. Ele passa na frente. Pedro, marca aí. Cara, eu não consigo me identificar com gato. Sabe quando o gato chega próximo? Eu arrepio os pelos. É comum isso, né? É mais comum do que você imagina. Na minha época de faculdade, na verdade, a grande maioria das pessoas que faziam faculdade comigo falavam que não gostavam de gato. E daí, né, eu tenho uma teoria que é assim, se você não gosta de gato, você nunca teve um gato. Porque ele te conquista. Nossa, eu era uma das pessoas que falava gato de jeito. Uma vez que eu peguei o gato pela primeira vez, eu estava na rua, era moleque, né, lógico, e falando pra mim, meu pai disse, olha, o gato, se você jogar pra cima, ele volta e cai com as quatro patinhas. Ele falou, mas é mesmo? Falei, mas eu peguei o gato e joguei, só que ele ficou de costa. Coitado. Aí eu falei, caramba, velho, te machuquei, fui falar com ele, ele pegou, deu uma arranhada em mim, ficou bravo, lógico, né? Eu, né? Aí cheguei em casa e falei, meu pai, pô, mas o senhor falou pra mim que o gato, mas ele joga, é só você soltar ele aqui. Ele vai e cai. Eu falei, tudo bem. É que eu peguei e joguei muito alto, né? Coitado. Então eu vi a gafa que eu tinha dado. Agora eu pergunto, lá na Speedvet, quanto tempo vocês estão? A clínica está aberta há 5 anos. 5 anos. 5 anos. Eu sei que você é formada há mais de uma década. Não conta a idade. Eu já sou formada há 13 anos, então até que eu abri a minha própria empresa, eu trabalhei em outras empresas, né, com outros colegas, mas há 5 anos nós estamos abertos. Né? Perfeito. E você poderia me dizer, quando você entrou para essa área, você tinha isso no seu coração ou você fez como muitos fazem, às vezes vão... meu sonho é fazer medicina. Eu não entrei, eu vou fazer veterinário. Essa resposta eu vou dar. Isso que eu ia falar agora. Como então, minha mãe, eu acho que é a melhor resposta. E você sabe que essa pergunta não estava no script, né? Mas eu vou fazer a famosa pergunta cabeluda. Quando a Damla começou a falar, a entender o mundo, ela começou a observar o mundo, entender. Ela falou, pela primeira vez, quando eu crescer, eu vou ser doutora de bicho. Essa frase, doutora de bicho. Doutora de bicho. Dá pra fazer filme. Dá pra fazer filme, é o nome do filme. Eu vou confessar para você uma coisa, que eu apresentei a ela todas as outras profissões no mundo para que ela não fosse médica veterinária. No dia da formatura dela, eu pedi perdão. Eu já tinha pedido perdão antes, mas eu resolvi pedir perdão de novo, porque ela fez... Eu sou a segunda veterinária da minha família, né? A primeira veterinária é uma sobrinha neta do meu pai. Então era uma profissão que a minha família não tinha nenhum conhecimento. E na família tem 20 médicos. Eles são mais ligados. Como se tivesse uma certa influência, né? Isso, advogado, juiz, engenheiro tem demais. O pai dela é engenheiro. E, inclusive, assim, aos 8 anos, como meu pai é engenheiro civil, eu fiz um desenho, assim. Fez um projeto. Entreguei, um projetinho, 3 andares e tal. Falei, pai, quando eu crescer, você vai construir essa clínica aqui pra mim.
Ah, então ela já está no teto, então falta o piso e o É, sofrimento, né? Então, E ele tem esse como é o desenho nome do até seu pai hoje, mesmo? Domingos. Domingos, é verdade. É por isso que eu não lembrava, porque hoje é quinta. Mas o Domingos eu vi uma coisa nele super interessante, porque até então você me apresentou ele, esse aqui é o Domingos, meu marido e tal. Mas passado algumas horas, né, eu fiquei um bom tempo lá, e eu vi que ele chegava para as pessoas que estavam entrando com os cães ou saíam, e ele tratava os animais assim sem. Como que eu vou poder dizer? Eu vejo que vocês duas são todas carinhosas. Ai, aquela coisa, sabe, gente? Esse bicho vai dar um beijinho, né? Como é aquele termo que ela usa? Lambejos. Lambejos, né? Os lambejos, animais né? dão lambejos Marca nela. lambejos também, que eu achei um termo legal. E eu vi o seu Domingos chegar, bom dia, boa tarde, como o senhor está? Tudo bem com o senhor? Daqui a pouquinho a gente já sai. E os cachorros iam na dele. Eu falei, Os caramba, cachorros são né? alucinados. Alucinados, E ele não faz festa. Ele não- Ele não é aquele de falar no diminutivo. Não, ele né? fala Não mesmo. é. É aquela Daqui a fala- pouco nós vamos entrar, nós vamos ter que te levar embora, tá? É Aí você vai verdade, levantando é aí. assim mesmo, Aí eu vi, eu eu falei, pensei que vi tá falando assim. comigo, né? Não, era o cão mesmo. A né? cena de hoje, de terça-feira agora, foi a melhor cena. Meu pai faz o tax dog da clínica e isso, a minha mãe como representante Você comercial. já pensou em criar um dicionário só sobre as palavras relacionadas? Tax dog, né? Lambejos, né? Que mais? Doutora de bicho. Doutora de bicho. A minha mãe foi aproveitar a carona. Tá bom. Meu pai entrou no volante. Mãe, entra lá. Meu pai não. A Meg vai. É verdade. O cachorro vai dirigir? Ai, como ela Não, eu chama? no banco Ah, do tá. carona. Eu já pensei que o cão Eu tava ia querendo pegar no sentar no volante. banco do carona. Aham. A Kiara. A A Kiara vai entrou. sentar aqui. Porque ela só viaja, ela só vai até a casa dela e vem pra clínica, sentada banco. no banco da frente, com o meu pai fazendo carinho Se ele na pega, cabeça dela. se ele A minha larga, mãe teve que sentar no banco de trás. Agora deixa eu fazer uma pergunta. É verdade, se ele larga o volante, se ele larga a cabeça dele, pega no volante, ela enfia a cabeça aqui assim, ó, pra puxar a mão dele pra ficar na Olha cabeça que cara dele. de Então pau. ele dirige Ah, devagarzinho. então o custo é mais alto. pra É, levar. então. E aquela, qual a cor dos olhos dela? Ela é uma golden, né? Já Gostosa já. demais. Toda Golden é um douradinha. problema. É. Golden, você tem um cachorro cara de pau, é esse tal de Golden. Ah, mas ela é muito gostosa. É, Uma querida. Você, antes até da gente começar, você tinha comentado sobre alguns diferenciais, né? E um deles, eu, muito cara de pau, entrei dentro da clínica e já fui vendo as portas, né? E aí a Silvana, não, eles estão em aula, né? Eu até marquei aqui, que é uma coisa bem interessante, que é o auxiliar veterinário. Que é uma profissão que é uma área muito escassa, né? E porém vocês estão tomando todo o cuidado de começar a profissionalizar e a personalizar também, né? Esse profissional, ou seja, sair de casa. Isso foi uma iniciativa por quê? Porque começou a faltar, não achava no mercado profissional. O que ele faz, né, acima de tudo? O auxiliar, como o próprio nome diz, ele já auxilia o veterinário. Então, Pequena cirurgia. cirurgia. E foram aquelas duas moças que estavam lá quando eu entrei. Uma mocinha, moreninha, estava saindo com o cachorrinho da sala e falou: esse aqui é auxiliar. Eu acho que é A a Steph, sim. Steph, Exato. nome de modelos. Ela, assim, ela me ajuda em quase todas as tarefas dentro da empresa. Então, segurar o cachorrinho, preparar alguma, sei lá, um acesso, um soro, auxiliar nas cirurgias, preparar um centro cirúrgico para que eu consiga realizar as cirurgias propriamente dito, né? O cuidado do próprio animal, então, um pós-cirúrgico, um acompanhamento de exame. Cuidado é tanto quanto se eu fosse um ser humano. Sim. Tanto quanto. Considerado uma Antes, vida. durante e depois. É uma vida, né? Por exemplo, a gente quando agradece um médico após um cirurgia, fala, dá um beijo, um abraço. O quando ele dá uma mordida, o que ele Não, faz? ele te dá um lambejo. Ele te dá É um um lambejo, lambejo. verdade. Ele- Boa. Eles são tão gratos que ele te abraça. Ele abraça, assim. Eu vi que eles falam com vocês pelos olhos, eu prestei atenção nisso. Eles têm os métodos deles de conversar. Né? Cada um tem o seu em Cada um, particular. cada um tem uma personalidade. É verdade. Eu sou tanto grato desconhecia ao isso, cachorro. sabe? Eu, na minha ignorância de... Nossa, né? Eu também. não sabia disso, mas a gente descobre que cada animal tem uma personalidade. Um jeito diferente de ser.
pode ser 10 animais da mesma raça. Mesma linhagem, da mesma... Cada um tem uma personalidade, assim como eu, você, ela. É Pode ter um impressionante. brincalhão, outro mais quieto, aquela coisa toda. Claro. Exato. Sempre. Ainda bem que eles não pagam boleto, né? Eles são felizes e não sabem. É O verdade. que eu gosto de falar, assim, até inclusive no curso de auxiliar é algo que eu prezo muito. Eu acho que enquanto a gente respeitar eles, eles respeitam a gente. Então é uma troca. Ah, ótimo. Saber. Uma coisa que ela não deixa, o cachorro fala, o tutor fala, é muito bravo, vai ter que botar contenção. Ela fala, não vamos conter, vamos conversar com ele. Ela senta no chão, Rosado, isso eu também percebi nenhum animal que lá entrou com focinheiro. Os Não cães tem. em outros lugares Você entram viu com os tamanhos focinheiro. dos cães que Eu não gosto muito, eu acho que esse tipo de contenção, eles são assim, um pouco mais Agressivo. agressivos, né? então eles Invasivos, ficam né? mais nervosos, né? Hoje em dia a gente fala muito, ouve falar muito sobre o pet friendly, né? Então atendimento pet friendly. Assim, eu meio que sempre fiz um pouco disso, eu sempre gostei assim, de gatos mais tranquilos durante o atendimento, não estressar gato, tentar o mínimo possível de contenções muito bruscas, porque os animais, eles acabam respondendo. E se você vai muito brusco, põe uma focinheira, põe um empurrador e tal, eles vão responder, né? Então, isso faz diferença. Ontem ou anteontem, não sei, chegou um Rottweiler com o pescoço deste tamanho de inchado, Caramba, Uma lesão. cachumba. uma lesão, não. E Era. Era uma a ABCS, dona vai... uma inflamação, né? informação. não pode mexer. Se você colocar a mão, doutora, ela vai Vai morder. reclamar. 2 minutos depois, ela estava lá, mexeu na ferida, olhou, mexeu. É claro Ela que dói. deitadinha lá, eles esticadinha, sem nenhuma contenção. E ela percebeu, você pediu licença para ela para poder. Falou, vou mexer no pescoço. Ela percebeu que você teve todo esse cuidado. Por que ela não te mordeu, por exemplo? Eu não sei explicar direito sobre isso, assim, Gente, é mais... um parênteses, uma psicologia. Né? Psicologia canina, exatamente. Assim, o que eu vejo... Porque às vezes eu vejo o próprio cão a morder o dono, mesmo O conhecendo, dono, sabendo porque, coitado, ele vai com carinho, mas... Botou a Eu sou mão muito de na conversar ferida, com o animal. conversou com ele. Então eu aviso, Cuidou. então, vou fazer uma picadinha, eu aviso, eu vou, verdade. sei lá, vou fazer uma aplicaçãozinha, vai doer um pouquinho. Sei lá, vou pegar, nesse caso específico, um abscesso, vou fazer um furinho nesse abscesso. Pô, eu sei que vai doer, não é uma coisa simples. Então, você vai conversando com o animal, eu tenho muito, e eu nem sei se isso se enquadra como psicologia, mas eu tenho muito de conversar olho a olho no cachorro, então eu gosto disso, eu gosto de olhar. Disseram pra mim que você jamais pode olhar um cão no olho, porque você tá intimidando, e se ele sentir intimidado, ele vai destacar uma Mas eu acho que é o olho que você olha, né? Boa, marca aí, gente. Da olho forma que que você... você olha. né? Forma. Então, Você tipo, se você olhar assim, aborda. ó. Se olhar aqui, né? É verdade. O cachorro sente e pressente muito o seu sentimento. Então, se você vai... O gato nem se fala, né? Se você vai com medo dele, se você vai pra cima desse animal ou fazer o atendimento, chegar na captura desse animal com medo do que ele vai te responder, ele vai te responder Sim, com daquela agressividade. maneira. Então, se você entra tranquilo, se você demonstra para esse animal que ele pode confiar em você, que você confia nele, é bem tranquilo. Que legal. A gravidez inteira dela, eu fico policiando, né? Ela pega um gato, a titia vai cuidar de você na cabeça. A titia vai cuidar de você e faz assim. No gato. E os animais percebem que você tá grávida? Sente alguma diferença? Não são todos, mas a grande maioria. Tem um cachorro que, assim, é o nosso xodó, ele toma banho toda semana lá, inclusive é do nosso parceiro da ultrassonografia, né? Falando em parceiro, vou fazer até um parênteses, não vamos esquecer. Vocês têm parceiros em que áreas lá? Na grande maioria das áreas, endocrinologia, cardiologia, a própria ultrassonografia, ortopedia. Tem a nossa doutora que é fixa, a doutora Bianca, que é nutróloga, anestesista, tem uma equipe de anestesia. Dentista? Tem pessoas que orto, fazem orto. tem orto. Lendo não, mas o orto sim, né? Orto sim, ainda não.
Tem, a gente tem a equipe da endoscopia e colonoscopia, então a gente tem a ortopedia, Raio-x, cirurgias. Olha, muita endócrino. coisa. Se você aí que está nos vendo tem um plano de saúde que não está dando certo, pensa com carinho, porque o SUS já está falido. Vamos pensar com carinho, né? Porque afinal de contas, olha o cuidado que vocês têm com o pet. Isso seria um exemplo para nós seres humanos ter com vergonha, né? Porque um ser humano hoje, para poder ser tratado de forma profissional, antes de mais nada, deveria ter o respeito e o carinho, que às vezes a gente consegue ver isso no animal e não vê isso entre troca entre seres humanos. É difícil mesmo. Sim, eu costumo falar um pouco sobre isso, assim, sobre que a gente tem um cuidado tão grande que às vezes o próprio médico humano, infelizmente, não tem. A gente sente isso na pele, né? Imagina todo dia passar por isso. A gente, graças a Deus, a gente consegue uma resposta bem legal. Assim. Então, por isso que a pessoa que tem o seu pet em casa, não tem um local para deixar, quer deixar um lugar tão precioso como esse, você deve ter lá um hotelzinho, que é uma creche, tem. Nós lançamos agora em 2022, né? Creche e hotel. Creche e hotel. Para todos os tipos de animais ou só cães? Cães, por enquanto cães, Só né? Porque Os gatos, eles não pagam e vão embora com todos os filhos. os Que a gatos. gente já imaginava. Ele vai, relaxa, curte. A gente ainda não tem um E gatil. construi, então. Ainda não tem um O gatil. gatinho é um Mas Ah, chama o muito quê? Gatinho? sistemático. É, o gatinho é Ah, canil, gatinho. É verdade, é verdade. não tem um faz gatil, mas tem alguns A Madrinha cães. aqui perto tem um ratil. Ai, que Que horror! horror! Tudo bem que as caras só tem rato, mas tudo bem, voltando para a Eu não lição. cuido de gato. De rato você não quer, que bom. E você fez a pergunta para ela se o cachorro presente que ela foi grávida. Isso. Perfeitamente. É, Você vai me puxar um outro eu tava dando exemplo do próprio Castiel, que é um cachorro assim, xodó Mas que nosso. nome chique, Né? Castiel. Nome Mas de é, anjo. é a coisa mais linda que eu já vi, esse cachorro. Ele é mistura, né? Mas não tem asa. Não, coitado, não Como é tem. que é? Ele é um. Que raça? Ele é um husky siberiano. Asa. Ele é maravilhoso, assim. E o Cacho tem uma mania. Eu tenho mania de dar apelidar a todos os animais. Todos os animais. Gostei, achei legal, também gosto disso. O Cacho tem uma mania de te abraçar. Então você chega onde Tem ele 2 tá, metros de altura. ele te abraça, assim. 2 metros. Você Quem são os baixinha, donos mentira. dele? Não o Carlinhos e a Márcia. Não, é o Eles nosso têm um ultrassonografista. Galera. Então vai toda sexta-feira. E Quer ele- conhecer? Ele é deste tamanho. Ele é a coisa mais linda. E assim, é você animação, E ele né, bravo? sabe super que ele fofo, é super lindo. fofo. Ai, que filho da Porque mãe. ele passa, ele já faz. E você elogia ele. Ele tem um olho de cada cor também? O olho de cada- Ele, não, ele tem os olhos brancos. Nossa. Mas ele é muito. Ele é muito bonito. Pode contar o que a gente faz. Ele é assim, ele sempre foi assim, um xodó, super carinhoso. Ele chega, ele te abraça, ele abraça todo mundo, ele brinca, ele aceita o Acessível. carinho e tal, super tranquilo. Eu engravidei, o cachorro nunca mais subiu em mim. Então eu chego, ele abaixa a cabeça, eu faço Ela carinho. que faz. Coisa. Porque todo mundo ele vem, pula em cima. Olha, que Nela nunca Nunca mais. mais. Ele abaixa pra ela. ele fica com uma espécie de um comportamento Meio um doce, Exato. ou ele tá respeitoso. enciumado. Não, respeitoso. É o comportamento dele, né? Que é até o que eu ia comentar, assim, essa individualidade de animal para animal, o fato de eu estar grávida, tem animal que ok, assim, super ficou enciumada, a minha cadela ficou extremamente enciumada no começo, então ela ficava muito grudada em mim, em cima da minha barriga, antes mesmo de eu descobrir que eu estava grávida e tal. E daí, os outros animaizinhos, alguns respeitam, outros mudam o comportamento, outros não, como o próprio Castiel. Mas são características que às vezes a gente traz ao nosso benefício, como veterinários e muitas vezes no segmento para o tutor. Hoje, a gente já consegue, por exemplo, treinar um animal para diagnosticar convulsões de uma pessoa. Que é Então, uma ela coisa que eu ia pré-diagnóstica. perguntar. Então existe Apneia, isso mesmo. epilepsia, glicemia, Então, ele pressente. Uma pessoa, por exemplo, ela tem um infarto, isso pode acontecer também dele prever. O Tá infarto, bom, né? só se eu Só se acredito os que sintomas forem muito Isso. evidentes, né? Se ele já tiver um treinamento ou já tiver Propício alguma pra coisa isso. para isso, se a pessoa for predisponente,
se ela tiver predisposição a ter isso. Então, ele precisa ser treinado, entre aspas, para isso. É claro que tem animaizinhos que não são treinados e ainda fazem isso. Mas hoje a gente já consegue treinamentos mesmo voltados para isso, para esse animal prever algum acidente desse tutor. Uma amiga sabia que eu ia recebê-las, né? E ela pediu para que eu fizesse uma pergunta para vocês. A Emanuele. Ela teve um coelhinho, esse coelhinho morreu de câncer. Ele tinha aproximadamente 8 anos, 8 para 9 anos. Quando ele começou a manifestar algum probleminha que levaram ela para o veterinário, ele disse que já era tarde, o câncer já estava avançado, era questão de meses, semanas. E de fato isso aconteceu. Existe uma forma de você prever que poderia ser ter uma frequência no veterinário, provavelmente, né? E se a pessoa não tem esse hábito, se existe algum sinal, alguma coisa que o pet possa mostrar para a gente, né? Para que quando o cara chegasse no especialista não fosse tarde demais. Eu sei que isso é até meio difícil você calcular por espécie. Né? Eles avisam, sim, da forma deles, né? Pra você ter uma ideia, gato é muito comum, gato renal, gato quando tem um problema agudo de, sei lá, Problema no rim, por cistite, exemplo. uma cistite que vai virar ou vai vir a acontecer uma obstrução. Ele já te dá sinais. Então ele para de urinar na caixinha de areia, por exemplo, e começa a urinar. O gato foi assim, inclusive, ele começa a urinar onde você tá, onde você vai ver. Então ele não Que urina legal. na caixinha de areia, ele urina na sua frente. Tipo assim, tá aqui, tô te mostrando que alguma coisa não tá legal, eu preciso de ajuda. Vocês sabem essa previsão, né? É muito comum, muito comum. Ah, ele fez xixi na frente da geladeira, em cima do sofá, em cima da cama. Que não era algo muito comum. Era, então Eles ele gostam tá de fazer um demonstrando. cantinho. Eles estão acostumados. Até porque O gato é todo pontual, né? Todo sistemático. Vocês, quando a gente começou a falar dos parceiros, quem é um parceiro hoje que está com vocês desde o início? Ou todos estão desde o início com vocês? Praticamente a equipe, como eu já tô no mercado, né? Então eu já trabalho na área há 10, 12 anos, A mais gente ou não menos. queria Né? precisar, mas é mais de uma década, né? A gente combinou mais de uma década. Então, quando eu abri a minha empresa, eu já abri com esses parceiros que eu tinha já vários anos. Né? Tipo, a minha equipe, por exemplo, a equipe de anestesia está comigo há, meu Deus, 8, 9 anos já. Então, eu já os conheço, né? Já conheço há bastante tempo, a gente já tem uma rotina de trabalho, né? Confiança. Confiança é uma coisa legal, né? Você hoje, quando você atende um paciente, né? Seria paciente o termo correto? Tanto faz o paciente, mas o cliente também já tem legal. sido usado. Se você atende hoje esse cliente e, de repente, passando o tempo, ele vem a falecer, e aí um tutor vem, olha, eu tô com outro. Ele vem de novo na sua clínica, ele procura uma outra clínica. Como que é esse procedimento? Graças a Deus vem de novo. Vem de novo, né? A gente tem uma receptividade muito boa, uma aceitação da Puxa o outro, né? muito bom, graças a Deus. Foi até algo que eu quis trazer para a empresa, que é essa questão de justamente o respeito, de tratar todos os animais na sua individualidade, com carinho, porque eles são membros da família, não tem como eu tratar eles como, por mais que seja a minha profissão, então, eles são, para mim, e a grande maioria deles, eu tenho um carinho, uma atenção muito forte. Se perdeu, hoje, inclusive, nós perdemos morreu em casa, o tutor só avisou, e foi uma comoção muito grande pra gente. Que era um animalzinho que a gente tratava há um ano e meio, mais ou menos. E, assim, ele era um super querido lá dentro da empresa. Então, foi um momento de luto para a empresa, né? Porque a gente não trata como, Mais sei lá, uma mais delas, um, né? exato. Não, é uma coisa que eu acho muito engraçada também, que todos os animais têm nome e por ela tem um apelido, né? Aí, Quando você chama pelo apelido, o dono fica bravo ou não?
Não, eu tenho uma cliente, é muito tadinha. O doutor chega e fala, mas puta, pô, né? São irmãs, uma tem a Mel, a outra tem a Melissa. Aí quando a Mel veio, ok, a Melzinha e tal. Quando vem a Melissa, normalmente eu falo, oi Mel. Aí a doutora fala assim, não, essa é a Melissa. Eu sei, mas é carinho. E uma coisa assim que eu acho interessante que ela faz ela fala assim, que é Stefani, que é auxiliar dela. Stephanie. Você... Estão falando apelido na Estê. Então. Eu chamo ela de Maria. Eu chamo ela de Maria. De Maria. Ela, Maria, vem cá. E aí ela fala assim, por favor, coloca esse aqui na sala 2, porque ele não gosta muito de muita gente. Que eu já estou indo lá. Ele gosta de ficar quietinho. Então, quer dizer, a individualidade de cada um. Aí esse aqui pode deixar, porque ele adora gente. Deixa ele pular no meio de todo mundo. Então ele fica entre mim, ela, as outras auxiliares. No dia que eu estava lá, na hora de ir embora, né, passar um tempo de reunião e tal, sai um cara lá de dentro do fundo, que tinha acho que uns 70 quilos e tal, era um labrador aqui lá. Ele resolve relaxar e deita na porta de entrada, ou seja, ninguém saía e ninguém entrava. E ele ficou lá. Na hora que ele resolveu sair, a gente saiu. Não, mas aí o que aconteceu? O seu pai... Ele que faleceu? Nossa. Caramba. Mas o problema é que o chororô geral, né? A gente fica super... É um chororô geral. Nossa, então eu tive a oportunidade de conhecer o Rádio antes da partida dele. Graças. E ele era gostoso. Simpático, tranquilo. Até ainda fiquei perguntando, nossa, você tem tanto cabelo branco aqui? Ele ficava olhando sua colinha. Aí ele tinha uma dificuldade de ficar de pé por causa do peso, né? O Rádio, pela idade, problema de coluna, e o meu piso é muito liso, né? Então ele patinava. Você lembra que ele andava assim ali? Não, desfilando. A hora tinha que ele... carregar até o carro, às vezes, porque ele tinha uma dificuldade de ficar em pé ali no meu piso, às vezes. Então ele andava, aí quando ele cansava, porque ele estava patinando muito, fazendo algum esforço, ele deitava. Foi até essa hora que ele deitou na porta. É uma Akita, né? É uma Akita. Né? E eu vi que o seu pai chegou e obedeceu na hora, né? Vamos, ele gostava o muito. domingo chegou agora, aí a auxiliar tentou pegar ele levantar, acho que porque ela não conseguiu, né? Ele levantou e foi pro carro. E nessa hora passou uma dona, uma tutora com o seu cãozinho, já passou por baixo da perna dele. Ele falou, nossa, ele é muito grande, né? Ele é grande. Então esse trâmite, né? Esse trânsito lá é tão natural, né? O que vocês poderiam me dizer a respeito das pessoas que gostariam de receber maiores e melhores orientações no cuidado do seu pet? Se eles podem entrar em contato com vocês pelo Face, pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Se eu não falho a memória, você que é de Mogi das Cruzes, vai pegar a Avenida Cabo Diogo Oliver, sentido Ponte Grande, passou pelo Náutico, pela ponte. Quando você pegar aquela rotatória, antes de pegar a rotatória, você vai pegar à sua direita uma pequena praça e você contorna essa praça. A segunda direita, você vira, primeira esquerda cai numa rua. Isso. É isso mesmo? É difícil de explicar, mas é fácil. É fácil de chegar. Fácil de chegar, gente. Foi a coisa mais fácil que eu fiz. Foi melhor que o GPS. Né? E fala alguma coisa para mim também a respeito como eu tinha comentado da Emanuele, que falou do coelhinho. A pessoa, quando ela quer ter um pet, e ela nunca teve um pet na vida, e ela mora num apartamento, como o Pedro falou, puxa, um apartamento. A gente pensa, cara, eu não vou ter um pet, porque eu moro em um apartamento. Cara, acho que não dá para conciliar. Dá? Dá. Mas aí eu tenho que ter um cão com tamanho, um gato, mas que é. Quando, geralmente as pessoas perguntam para a doutora que tipo de animal é. Aí a doutora conhece a personalidade da pessoa, conversa com a pessoa. Você foi lá me pedir opinião, que tipo de cachorro eu quero, qual pet que eu posso ter. Minha casa tem 100 metros quadrados, meu apartamento. O que é melhor? Aí ela conversa então, com a doutora você. Ela já avalia não só o pet, como o dono do pet, doutor. Olha, 90% dos problemas do pet a gente tem que tratar com o dono. Então, os dois é associado, né? Tratamento simultâneo. É como se ele estivesse num divã
E fica o dono e o cãozinho do lado e os dois. Eu tenho uma tutora, eu adoro ela, sensacional. Eu comecei a cuidar da cadelinha dela, veio a autocuidar e tal, hoje eu cuido dos gatinhos dela. E é muito engraçado que as filhas dela ficam assim, me ajuda, ela precisa comer tal coisa. O seu cachorrinho, o seu gatinho, enfim, tem que parar de comer tal coisa, então não sei o quê. Aí o que ela faz? Como ela não vai dar pro cachorro, ela não come. Então, As teoricamente, eu trato curam a dona. mãe Entendi. através do gatinho. A doutora Dâmila chega e fala esse gatinho não pode comer isso. Aí ela Então, para de comprar. Aí ela não come e não dá pro animal. Melhor coisa que porque eu faço. aí as filhas, quando quer que a mãe se trata de algum problema, ela já é bem idosa, essa senhorinha. Então vou atrás dela, mamãe tá comendo isso assim, não pode, vai lá, ajuda, me ajuda. Então a Dâmila atende em domicílio, né? Então a Dâmila vai lá na casa dela e Ela fala. atende a domicílio, eu acho que ia perguntar. Então, ótimo. Aí a Dâmila chega lá, olha, a senhora não pode dar isso assim para esse gatinho, não pode comer. Aí ela não come e as filhas se gostam com o dedinho. Mas, assim, sobre isso, de apartamento, enfim, a gente hoje tem as creches caninas, inclusive lá na clínica, a gente lançou, né, como eu falei no meio do ano passado, a creche, que era justamente um alívio, assim, para esses animais que às vezes não têm tanto acesso à rua, porque o tutor, sei lá, trabalha fora. O dia inteiro fora, só chega à noite. Então, hoje a creche é um suporte, é o quintal desses animaizinhos, né? Ficam o dia inteiro, brincam, tem as atividades deles, e depois eles retornam. Vocês trabalham com adestramento também de cães? Não. Tem parceiros Eu tenho para isso? parceiros, Legal saber. mas eu mesma não trouxe pra clínica. E você já atendeu o cão que é adestrado? De atendimento clínico? É. Sim. É diferente mesmo? Normal. Eu sempre achei que o cão adestrado, principalmente os maiores, de maior porte, né? Pastor, Doberman, né? Rottweiler e tal, eu achava que eles, por característica do adestramento, teoricamente seriam cães mais agressivos e que deveria ter um certo cuidado na hora de fazer um atendimento. Eu costumo dizer que os melhores cães para atendimento clínico são os pitbulls. Pitbull. Eu particularmente sou apaixonada com a raça. É uma raça fantástica. Só que, assim, é uma raça que para clínica, se você coleta sangue, se você, sei lá, faz acessos, faz aplicação, afeta a temperatura, aperta o cachorro de cabo a rabo, Não tá nem aí pra você. Olha como a gente deixa se levar pelo dito popular. Uma coisa que ela fala Cuidado, que né? para criança, o pitbull é é uma uma ótima companhia. Eles, bebê, senta em cima, puxa pela orelha, anda de cavalinho, ele não tá nem aí. São raças muito dóceis. É uma raça muito dócil. É uma raça... Hoje tem o American Bully, né, que ele... E é uma raça, assim, Para tentar extremamente desmistificar essa ideia de gostosa. que o pitbull é um cão agressivo. Então, né? Aquela coisa da mandíbula forte, de brincar com o pneu, é uma característica do cão, né? Eles têm, sim, hoje, se eu não me engano, ainda é o cachorro de mordida mais forte. Pode chegar quase uma tonelada, é isso? O impacto Acho dela que numa sim, mordida, né? Chega quase aqui para ver. E eles, sim, só que eles sabem quando e por que utilizar isso daí. É claro, como eu disse, a gente tem que respeitar o animal como ele é. E cada um tem sua característica. Tem animal que não gosta, por exemplo, de animais de pequeno porte, tem animal que não gosta de outros animais. Eu preciso respeitar isso daí. Só que eles são super tranquilos. Super. Então, é uma raça que eu não vejo... Todos eles são? Não. É claro que não. Assim como eu tenho Pinscher legal, eu tenho Poodle bravo, eu tenho Spitz A maioria dos poodles que eu conheço são bravos. A maioria. É. Nossa! Meu Deus, minha sogra tinha 2. Era o falecido que a gente colocava de Billy, branquinho, que era filhote. Quando eu cheguei lá, ele já tinha 15 anos. Eu fiquei 20 anos. Casado há 20 anos. Esse cara não morre, né? Eu fiquei pensando. E o cara nem andava direito e tal, mas ele já estava cego. Né? Lute. Aí um dia eu cheguei e falei, ô Lute, tudo bem? Ele pegou, me deu uma mordida. Foi, cara, foi fazer carinha, também puxou o cabelo dele. Falei, pra você também, nega, você boa. Que maldade. Porque mordeu, doeu, né, tal. Aí, daqui a pouco,
ele vem perto de mim e começa a fazer carinho em mim. Falei, caramba, agora que o cabelo dele ele me deixou mal, né? Mas, olha, o raça é para durar. Eles têm uma Eles longevidade. têm uma longevidade grande, né? Eles têm. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a STH Engenharia, que é responsável pelo nosso podcast, e o Safety Podcast STH, toda semana realiza essas entrevistas, bate-papos, essa conversa, esse podcast com os convidados, né? A grande maioria os empresários e os profissionais ligados diretamente à área de segurança, que é o know-how hoje da empresa, mas a gente resolveu também abrir o espaço e convidar amigos e profissionais que trabalham diretamente com a segurança dentro desse universo, e vocês, além da segurança propriamente dita, trabalham com a saúde e com a vida do pet. Então, eu sei que isso, eu ia falar um dom, mas seria um ministério, né? Cuidar daquilo que Deus pediu para que o homem cuidasse, né? O carinho. Foi isso a profissão de Adão, né? Olá, Adão, dá nome para os bichos e cuida deles. Os milênios passaram e nós não fazemos bem feito. A ponto da gente, hoje a gente vê pelas notícias, de uma certa forma tem a certa demagogia, a gente sabe disso, mas infelizmente nós não conseguimos cuidar dos nossos animais. Tanto os animais silvestres, os animais selvagens, né? A gente vê eles clamando, aliás, a própria Bíblia diz que os animais da natureza clamam por justiça diante de Deus pelo que o homem faz com os animais, né? Isso é triste para nós, isso é vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso, e nós vamos dar conta disso, né? Queira você acredite ou não, Conta vai vir. a conta vai chegar. Eu quero agradecer porque vocês aqui estiveram, né? Agradecer a Dâmila e a Silvana. Sobrenome chiquérrimo, né? Tá certo? Dâmila Sara? Dâmila Sara e Silvana Senra. Senra é de origem espanhola. Né? Portuguesa. Eu acho que as duas coisas devem ter. Eu não sei. Chique, né? Como é que era o nome de onde meu sogro veio? Pontevedra. Pontevedra, Portugal. Então eu não sei se o Senra veio de lá ou se veio da Espanha. A Europa é tão engraçado porque todo sobrenome, tudo que passou pelo período antes, durante e pós-guerra, tem sobrenomes que tiveram que ser divididos no meio por causa de perseguição, Sim. né? E cria-se uma nova história, né? Então, é igual os sobrenomes de animais, né? Coelho. Quem tem sobrenomes de animais? Interessante. Foi para esconder da Inquisição, não é isso? Eu acho que foi da Inquisição. Que eu não estou bem certa, mas a história que eu não me lembro. Mas o sobrenome de animais foi para isso. Galos, coelho e tantos outros que têm sobrenomes de animais. Foi lá atrás para a pessoa se esconder. Olha que interessante. Porque a minha linhagem, por exemplo, ela, Fernandes, se tivesse acontecendo alguma coisa com a Fernandes... Eu também sou Fernandes também. Vamos botar um sobrenome de animal. Nossa Coeste também. Nossa Coeste. Zé, espanhol. E quando meus pais foram se casar... São 48 anos. Nossa, a minha idade. Eles são um pouquinho mais velhos. Eles não queriam nem deixar eles casarem por medo deles serem parentes, porque minha mãe é Fernandes de solteiro, meu pai é Fernandes de solteiro. Mas não tem nada a ver com parentesco. Não. Foi casualidade mesmo. Casualidade. Que coisa. Então podia colocar Debuiu Fernandes. Né? Não, o juiz ele queria colocar Fernandes e Fernandes, você Eu imagina? falei, não, moço, é muito Fernandes. Eu fico com o Fernandes do meu pai. Fica aparecendo no escritório de advocacia. Fernandes e Fernandes Fernandes, associados. Né? Os advogados gostam dessas Você coisas. imagina, Dâmila Sara Fernandes e Fernandes sem rã. Você fala um festival. Fica. Aí eu falei com ele, não, Nome de moço, princesa. E o seu nome, Dâmila? Chique. A origem. é assim. Meu marido chama Domingos, né? E quando eu me casei, eu falei, se nós tivermos meninas, os nomes serão com a inicial, a letra D. E se nós tivermos meninos, será com a S. Combinado? Você só tem menina, Só né? tem menina. Aí, a Dálida Que é a mais velha. é a mais velha. Dálida. Dálida Sávia, porque o Domingos, por causa do santo, chama Domingos Sávio. São Domingos Olha Sávio. só. E eu achei lindo Sávia. Sávio, pelo que eu não me engano, de origem latina, acredito eu, deve ser ligado aos italianos, não é? Eu não sei, o São Domingos Sávio, eu não sei a origem dele, porque minha sogra teve 17 filhos e colocou todo o nome de santo. São as 5 Marias
João Batista, Domingos Sá. De Santo Colombo, que está ali. Aí eu coloquei na mais velha Dálida Sávia, porque tinha uma cantora francesa que se chamava Dalida. E eu, em mitologia grega, eu sempre gostei de mitologia grega, também tinha uma Dálida. E Dâmila, eu conheci uma Sâmila, com S mudo. Sâmila. Samila, eu já conheci uma Samila, mas era árabe, de origem árabe. Que era a Sim. mão da Samira e da Sueli. Sâmila, o S era mudo. Aí eu falei, nossa, se eu botar um D ali, como é que fica? E a sonoridade ficou muito gostosa, porque Dâmila Sara. Então eu fui pelo som, Que legal. né? Aí, Mas meu pai fugiu da escola e não acentuou meu nome. não acentuou. Dálida tem um acento Você agudo. pode pôr, não tem problema. E- Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer porque vocês aqui vieram. Agradecer porque vocês deram um tempinho de vocês no dia a dia. E esse tempinho foi uma eternidade para que nós pudéssemos ter conhecimento. Porque eu confesso que era um leigo no que diz respeito ao mundo pet, se é que eu posso dizer assim, né? E enquanto também eu poderia ter respeitado mais e cuidar melhor dos pets que passaram pela minha vida. Sempre é tempo. Eu acho que a gente aprende todo dia. Todo dia. Verdade. Que recado que você quer deixar para as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir, logicamente, e que você poderia deixar para eles? Eu sei que além do convite, para que eles estejam lá conhecendo o visitem a Speedvet. Speedvet. E tem uma coisa que eu digo sempre lá na nossa reunião. De hora em hora as coisas só melhoram. Olhem lá, as coisas são melhores. É isso mesmo. Eu também tenho uma frase, que aliás é um versículo bíblico, né? Basta cada dia o seu mal, né? Que às vezes a gente fica muito preso, um dia após o outro, né? A bonança vem logo depois da manhãzinha, né? Exato. Que a tempestade vem, mas ela vai embora, Não né? existe nenhum problema sem solução. Não existe um problema sem solução. Mas a gente, ser humano, a gente passa a noite sem dormir, fica sem comer. Mas os problemas por si só, eles acham uma forma de resolver. Verdade, verdade. Né? A gente tem que ter fé e paciência, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas não é bem assim que funciona, a maioria das vezes, porque a gente é imediatista, né? A gente quer as coisas. Totalmente, né? E você, Danilo, o que você deixa para nós, para a gente encerrar com chave de ouro e você deixar um recado para todos aqui? Uma coisa que você poderia dizer para nós, que você falou para mim agora uma frase que nunca é tarde, né? Eu tenho um pet novamente, poder cuidar dele com carinho, mas uma frase que você poderia deixar, recado, para as pessoas que estão nos assistindo, de que o quão esse pet pode ser importante na nossa vida. Como nós já comentamos, ele é uma vida, né? E eu acho que acima de qualquer coisa o respeito é a prioridade. Hoje a gente ainda enfrenta, em pleno século XXI, a gente ainda enfrenta abandono, falta de responsabilidade, falta de amor a uma outra vida. E eu acho que isso é o ponto mais Pet pode até forte pra resgatar no gente. ser humano um amor pelo outro, às vezes. Porque eles amam a gente incondicionalmente, eles amam independente de qualquer outra coisa, eles só sabem fazer e dar carinho. Então, assim, você briga, bate, xinga, você maltrata, você Desconta deixa, neles coisas que, né? Nada a você ver deixa com sem nada. água, sem comida, eles continuam abanando o rabo te amando, independente de qualquer outra coisa. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é respeitar, independente se você gosta ou não gosta, é respeitar essa outra vida. Tem uma coisa que eu queria falar. Quando eu Você descobri, botou o dedinho. que a gente descobriu que a Dana estava grávida, eu sou, né, não tenho formação em medicina veterinária. Aí eu falei, Dani, agora e os pets, os gatos que você vai atender? Como é que vai ser isso? Você não vai poder atender gato. Ela falou, mamãe, caramba. Agora eu falo que não tem nada a ver que as mulheres grávidas, por ignorância da maioria dos médicos, das pessoas, eles pedem às mulheres grávidas que não fiquem perto de gato, que doem os seus gatos. Não. Você vê que eu coloquei a melhor representante comercial da empresa, né? A própria mãe. Então, Justamente. Então ela vai explicar É que, na verdade, o pessoal
acaba confundindo um pouco, né? Toxoplasmose é uma das doenças que são muito preocupantes na gravidez, mas para eu, Dâmila, contrair a toxoplasmose, eu preciso ter contato direto com as fezes contaminadas daquele gato. Então, em teoria, eu preciso colocar o cocô do gato na minha boca. Então, Nossa, muito mais fácil eu e contrair a isso numa fezes tem que salada, estar contaminada com a doença. com a doença. Com vírus. Não você, qualquer cocô de um gato que vai. Não. E as pessoas generalizaram, começaram a abandonar gato, deixar. Entendeu? E não é. A gravidez inteira dela. Você contrair a toxoplasmose de uma salada mal lavada no restaurante. Sim, do que o próprio. Se Se fosse o cão, eu até diria que como o cão gosta de lamber tudo e mais um pouco, né? Ah, mas tá lambendo a gato também. na orelha e tal. Também. Mas o gato gato também? toma banho, né? Ah, isso aí, ele se o gato lava. também, filha da Mas mãe. ela pega os gatos, ontem mesmo ela tava com o gato, ela pega a carinha do gato, que coisa gostosa da tia. Esfrega o nariz dela no nariz do gato. Olha. Esfrega o nariz dela no nariz do cachorro. Ele passa um ramo pro outro, ninguém vê de que Ninguém vê tia. E o tempo inteiro a titia adora você, a titia vai te apertar, a titia. Aí se o gato pudesse falar, hoje vamos na veterinária, ela esfrega o meu nariz. Nossa, né? Aquela tia chata, né? Tia Aquela tia chata da bochecha. Nossa, tia da bochecha, é verdade. É isso que eu queria passar. Porque Felícia. É a Felícia do desenho, né? É isso que eu queria passar, porque a gente ficou muito triste quando começaram a aparecer muito gato abandonado por esse motivo. A dona ficou grávida. Mas hoje eles abandonam por quase tudo, né? Hoje tudo é motivo. Tá? Então, a coisa não tem nada. A pandemia veio para o pessoal trazer os animais para perto, né? Então, a gente teve maior número de adotantes. Pós-pandemia, maior número de descarte e abandono. Que abandono, muito. E na porta da clínica, nossa, como abandono. Eu imagino. E ela fica assim, acho que eu vou ficar. Eu falei, não vai não, porque você precisava, ela tem uma casa. Você precisava de uma fazenda para conseguir. Não fala duas vezes. Ela vai providenciar a fazenda. Se O seu Domingos, eu já estou imaginando ele entrando com o cavalo, com aquele chapéuzão, e já trazendo aqueles cachorrados. Não, coisa louca. Gente, muito obrigado porque você nos acompanhou. Obrigada pelo convite, a oportunidade. Espero que vocês voltem mais vezes. Isso com certeza vai acontecer. Speedvet, edição 2. Onde nós vamos trazer depois temas sobre... Quando essa entrevista for ao ar, e a gente for interagir, fazer o follow-up com a galera, eles vão trazer as perguntas, eu vou anotar tudo. Vamos ter um 2, vamos responder. Isso é legal porque você presta conta para as pessoas, interage. E o mais legal, você que está nos assistindo, olha aqui, ó, speedvet.clínica, o nosso Instagram, aliás, o Instagram delas, né? Da clínica, no Facebook Speedvet, e o celular, que é também o WhatsApp, né? Exato. Que é o 11 98916 4757, o fixo 2988-8823. Muito bem. Obrigado por vocês estarem nos assistindo. Obrigado mais uma vez por vocês estarem com a gente, Dâmila e Silvana. E até semana que vem.